Boa noite. Desejo a você que você possa estar tendo aí um culto abençoador na sua casa. Vamos nesse momento meditar um pouco na palavra de Deus. E eu queria que nós refletíssemos um pouco nessa noite a respeito daquilo que nós devemos fazer quando todas as coisas parecem incertas, né? Quando parece que nos falta a certeza de tudo aquilo que vai acontecer amanhã, de tudo aquilo que pode, de todos os desdobramentos que a história pode ter, onde que nós devemos nos segurar, né? Quais certezas nós devemos ter nos tempos de incerteza? E hoje eu gostaria então que nós, pensando nisso, pensando na incerteza da vida, na incerteza dos tempos de crise e naquilo que nós devemos fazer, as certezas que devemos ter, vamos refletir um pouco na vida de um homem, na história bíblica, que viveu esse tempo de incerteza na sua vida, mas ele nos ensinou preciosas lições a respeito disso. E esse homem é Jó, né? Então abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 19. Vamos ler dos versos 25 até o verso 27. Diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Essa é a versão Nova Almeida Atualizada que eu li aqui nesse texto de Jó, né? Falando um pouco sobre o livro de Jó, até hoje permanece um mistério a saber em exatidão quando que se passa a história do livro de Jó, né? A maior parte dos estudiosos acredita que a vida de Jó se passa no período patriarcal, que é o período denominado entre a vida de Noé e a vida de Abraão. Esse que é o chamado período dos patriarcas, né? Isso porque os locais em que se referem, logo no início do livro ali, quando fala dos amigos, fala um pouco sobre o estilo de vida que Jó tinha, fala um pouco dos amigos de Jó, dos locais de onde eles vinham, né? Todo esse pano de fundo que é criado ali para a gente compreender bem o livro, tudo isso indica que seja algo, os nomes na realidade usados indicam que seja algo antes dos patriarcas, né? Pelo menos ali no período deles. E também existem algumas descrições de animais logo nos últimos capítulos do livro e de algumas outras coisas, de alguns outros elementos da natureza que não são encontrados na história com tanta clareza na narrativa bíblica, né? O que corresponde justamente àquele período entre Noé, que é o período pós-dilúvio, até o período de Abraão ali, que começa em Gênesis 12, e esse é chamado do período então patriarcal, né? E nós então não temos com exatidão exatamente a data que esse livro foi escrito, mas nós sabemos mais ou menos onde que ele se situa aí na história. E aquilo que nós sabemos com bastante clareza, né, e todos nós conhecemos, talvez todos que estão me ouvindo agora conhecem esse livro, é saber um pouco da história desse livro, saber um pouco do que o livro de Jó conta, né, qual que é a história apresentada ali no livro de Jó. Eu queria agora rapidinho relembrar com você um pouco dessa história para a gente poder se situar melhor aqui. Jó é um homem piedoso, um homem que vive uma vida de retidão e é marcado por isso. Ele é marcado como um homem justo, como um homem que vive corretamente, né? Ele tinha muitos bens, ele tinha uma família grande, uma família bem educada. Nós vemos isso no relacionamento dos filhos, né? Entre os irmãos ali, que eram filhos de Jó, nós vemos que eles têm um relacionamento que é fruto de uma boa educação, né? Os irmãos cuidando das irmãs, eles constantemente tendo refeições uns nas casas dos outros. Então você vê que Jó é um homem bem sucedido, foi também um pai muito bem sucedido, né? E Jó estava bem com a sua vida, tinha muitos bens, tinha muitas propriedades, tinha uma família muito bem educada, uma família bonita. E aí Deus, de livre, espontânea e soberana vontade, ele decide entregar os bens e tudo aquilo que Jó tinha nas mãos do diabo, né? Ele decide, por sua livre e soberana vontade, ele decide apontar a Jó a Satanás e começa essa conversa que nós sabemos bem que é descrita logo ali nos primeiros capítulos de Jó, né? Deus primeiramente vai lá e mostra Jó, e então o diabo fala que se Jó não tivesse os bens que tinha, se não tivesse todas as regalias que ele tinha na vida, provavelmente não serviria a Deus. E Deus quer mostrar que Jó de fato é fiel, né?
Então Deus soberanamente, algo que ele pode fazer porque ele é Deus e ele é soberano, ele decide entregar então os bens, tudo aquilo que Jó tinha nas mãos do diabo para ser tomado, né? E é exatamente o que acontece. Jó perde tudo. Ele perde sua família, ele perde as propriedades, ele perde os animais, os seus servos e ele perde até mesmo sua saúde no final das contas, né? A única coisa que lhe resta é a vida. Mesmo sem saúde, ele ainda permanece vivo, né? Então, Jó, aconteceu isso com ele. Ele foi da riqueza até a pobreza em questão de instantes. Em pouquíssimo tempo, Jó passa por isso, né? E no seu grande sofrimento, 3 amigos de Jó então saem de suas terras. Logo ali a gente vê isso nos primeiros capítulos. Eles saem de suas terras para animar Jó e para consolar Jó. Exatamente isso que o texto fala que eles foram ali fazer, né? E eles ficam ali algum tempo sem falar nada. O texto diz que eles ficam ali 7 dias sem falar nada, porque o sofrimento de Jó era muito grande. E eles ficam ali sentados junto de Jó, porque eles estavam sofrendo muito depois de perder seus filhos, perder tudo aquilo que ele tinha, né? E aí Jó então, após isso, após os amigos esperarem esse período de alguns dias, então eles começam a conversar um pouco, né? E o livro inteiro vai se passar por esses diálogos de Jó com os seus 3 amigos, né? Depois surge um outro amigo ainda, mas é sempre um amigo traz um discurso, Jó responde, aí um outro amigo fala algo e Jó responde também, né? Em todo o livro nós vemos que Jó ele é questionado muitas vezes e muitos duvidam de sua integridade também. Muitos acham que ele tinha algum pecado que justificava aquele sofrimento e aquilo que ele estava passando, né? E Jó ele está sempre se defendendo quanto a isso, defendendo a sua integridade, dizendo que ele não entende o que está acontecendo. E chegam até momentos em que Jó chega a perder a razão em algumas de suas respostas, né? Chega em alguns momentos em que Jó não age, não pensa de forma correta, porque ele não entende o que está acontecendo. Nós, quando lemos, nós vemos todo esse pano de fundo acontecendo aqui. Nós vemos Deus falando Deus conversando ali, colocando a vida de Jó, colocando os bens, as propriedades de Jó nas mãos do diabo, mas Jó não sabia dessas coisas. Jó estava lá vivendo essa situação, no meio da situação, e ele não sabia de nada disso. E por não saber, por estar nesse estado de ignorância, né? Não no mau sentido, claro, mas no estado de não saber as coisas que iriam acontecer, que estavam acontecendo na esfera celestial, então Jó ele toma alguns posicionamentos de pensar que Deus era inimigo dele. Jó chega a pensar, no próprio capítulo 19 está escrito isso no decorrer do capítulo, que Jó chega a pensar que Deus estava se opondo a Jó, como se Jó fosse inimigo de Deus. Essa era a perspectiva de Jó, né? Ele não sabia do que estava acontecendo, ele não sabia, ele estava num estado de incerteza de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Ele não sabia o que estava acontecendo lá em cima, ele não sabia o que estava acontecendo na esfera celestial, ele não sabia o que ia acontecer depois de tudo aquilo, né? Jó então estava nesse estado de incerteza e as pessoas começam a duvidar muito dele. E aí nesse capítulo 19 nós temos uma resposta de Jó a Bildade, um de seus amigos, um dos 3 amigos que chegam ali com ele. A Bildade é um desses amigos e então Jó responde a Bildade, e nesse capítulo 19, que é uma resposta de Jó, nós temos Jó a responder diversos pontos e ao final ter como se fosse um fôlego de esperança, que é começado pelo verso 25, um verso muito conhecido do livro de Jó, às vezes até muito conhecido por pessoas que às vezes nem sabem que está em Jó, né? Esse trecho aqui, às vezes a pessoa conhece esse versículo, mas não sabia que está em Jó, capítulo 19, verso 25, que é aquele conhecido: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, né? Nesse trecho aqui nós temos esse fôlego de esperança que Jó tem, e nós conseguimos perceber que Jó, mesmo em meio a uma situação tão incerta, mesmo em meio a tantas incertezas que ele tinha ali, sem saber o que estava acontecendo, o que Deus queria com tudo aquilo, o que estava acontecendo por trás de tudo aquilo, o que levou ao sofrimento de Jó, qual foi a motivação para aquele sofrimento, ele não sabia de nada disso. Ele não sabia do que podia acontecer, né? Jó talvez, nós vimos que ele deseja a morte, talvez ele pensasse que iria morrer em qualquer instante, porque as coisas começam ele perdendo bens e de repente começa a perder a saúde, né? O próprio verso 19 diz que Jó tinha um hálito que nem sua esposa
mais conseguia suportar. Então Jó estava num estado de saúde já bem debilitado, né? Porque Deus havia entregado também a sua boa saúde, mas não a sua vida. Ele não tinha permissão, Satanás não tinha permissão para tirar a vida de Jó, né? Apenas para fazê-lo sofrer como Jó sofreu. Então Jó estava num estado de incerteza. Ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia as coisas que estavam por vir, e ele não sabia o que estava por trás de tudo isso, né? E aí a gente consegue perceber nesse fôlego de esperança de Jó falar algumas coisas que mostram algumas certezas que ele tem. Mesmo ali se afogando no sofrimento, Jó ele tem um último fôlego de esperança e mostra algumas certezas que ele tinha no tempo de incerteza. É justamente para essas certezas que eu queria que a gente olhasse. Nos tempos incertos, o que nós devemos ter certeza? Quais são as certezas que nós precisamos ter nos tempos de incerteza, nos tempos de crise que nós estamos vivendo, né? Em primeiro lugar, queria trazer só duas certezas que nós encontramos aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Jó ele tinha uma certeza em meio à crise, a certeza de um Redentor. Jó ele tinha certeza de que havia um Redentor. Ele tinha certeza de que ele seria remido, que ele seria resgatado por alguém naquela situação que ele estava vivendo. Ele tinha esperança disso. Ele tinha isso como uma certeza. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, né? Antes da gente entrar um pouco mais nos detalhes desse texto aqui, desse trecho que eu já li, é importante dizer que esse é um dos muitos casos que nós encontramos no Antigo Testamento em que nós lidamos com a dificuldade da língua hebraica, tá? É uma língua bem difícil, e esse é um texto particularmente mais difícil, né? Por ser um texto muito antigo, pela forma como as palavras estão dispostas e também pela ambiguidade de sentido que você pode ter aqui em muitas frases desse verso, né? Fica um pouco difícil de você compreender. Então é um texto difícil. Talvez você já tenha ouvido outros sermões com base aqui nesse mesmo texto. Eu queria tentar trazer algo que é fruto de bastante estudo, bastante pesquisa, para que a gente possa chegar numa área de maior concordância entre os estudiosos. Tá bom? Então, vamos olhar primeiro para esse verso 25, que é onde nós conseguimos identificar na vida de Jó e na frase de Jó que ele tinha uma certeza, a certeza de que havia um Redentor, né? Certeza de que alguém ainda iria resgatá-lo. Isso nós vemos no verso 25, dê uma olhada aí na sua Bíblia, o que diz lá no verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, né? Aqui literalmente o texto diz que eu sei o resgatador meu vivo, ou seja, eu sei que existe um resgatador que vai me resgatar, um resgatador meu, que está vivo. E aí ele continua, e depois, que é essa ideia do por fim, mas literalmente só fala sobre algo que é depois. Então, e depois sobre o pó se levantará, né? Todas as versões nossas trazem sobre a terra, e às vezes a gente pode ter uma compreensão de que a terra que está falando aqui seria o globo, né? Seria se levantar sobre o mundo, né? Mas não é essa a ideia, é a ideia de pó, a ideia de poeira, de terra como se fosse terra solta, terra batida. Essa que é a ideia aqui do texto nesse momento. Então, literalmente o texto está falando sobre isso. Eu sei o resgatador meu vive, e é importante dizer que ele fala de resgatador. A palavra é traduzida em várias outras ocasiões no Antigo Testamento como resgatador, né, e não como redentor. E depois sobre o pó se levantará, né? É comum, irmãos, nós olharmos para esse texto aqui e pensarmos logo de cara que Jó está se referindo aqui a Jesus Cristo, né? Por causa dessa linguagem de um redentor que se levanta e tudo mais. Só que a maioria dos estudiosos conservadores do Antigo Testamento, né, alguns deles até, que acho que muitos irmãos conhecem, o próprio Isaltino Gomes, falecido já, mas o Isaltino era pastor da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas, salvo engano, faleceu há não muitos anos atrás. Ele mesmo é um desses estudiosos conservadores que estão de acordo em dizer que Jó não se referia a Cristo nesse momento. Não era Jesus Cristo que Jó tinha em mente, né? Isso fica claro por quê? Porque o contexto em que Jó está falando não possui nenhuma profecia messiânica ou nenhum indício disso.
Profecia messiânica são as profecias que se referem ao Messias, né? São as profecias que falavam, que anunciavam, ou melhor, que prediziam a vinda do Messias, que é Jesus Cristo, né? O livro de Jó não possui essas profecias messiânicas, né? Não possui muitos indícios disso. E também um outro motivo do porquê que não está sendo uma referência clara, ou seja, Jó não tem em mente Jesus Cristo quando ele está falando dessas coisas, pela palavra traduzida como Redentor. Essa palavra é a mesma que nós encontramos na Bíblia em outros momentos como o resgatador, né? Que é aquela palavra que nós encontramos lá no livro de Ruth, que estudamos há pouco tempo, né? No livro de Ruth, o parente resgatador era Boaz. Ele era parente resgatador de Noemi e Ruth, né? A palavra usada aqui, traduzida como redentor, ela é usada em toda a Bíblia como o membro resgatador, o parente resgatador. Na realidade, que era aquela pessoa que resgatava uma família que estava passando por necessidades e que precisava de alguém que comprasse, adquirisse as terras para que tivesse uma chance de conseguir se reerguer, né? Precisava dessa ajuda. Ou no caso também de Ruth e Noemi, ficaram viúvas, então um parente resgatador podia então adquirir essas propriedades para que elas pudessem ter posteridade, pudessem ter ainda ali gente que trabalhasse naquelas terras, né? Então, a palavra aqui se refere ao resgatador e não somente ao redentor. É importante lembrar que são sinônimos, assim como para nós, resgatador e redentor são sinônimos, no hebraico é a mesma coisa. Também, nesse caso, são duas palavras que são sinônimas, né? Mas eu, na minha humilde opinião, olhando para tudo aquilo que os estudiosos falam a respeito disso, eu creio que é equivocado atribuir que Jó está falando de um parente resgatador, né? Eu acho um pouco equivocado porque você não encontra muita base no próprio livro para falar sobre isso. Jó não fala de família, Jó não fala que ele tinha parentes distantes que poderiam resgatá-lo, que poderiam remir aquilo que era dele, né? Eu acho que é um pouco equivocado a gente partir para esse lado. Nós precisamos encontrar um meio termo na realidade aqui, desses dois tipos de visão, né? Eu creio que Jó não tinha em mente falar de Jesus Cristo. E o que eu estou dizendo é o que o texto está dizendo, né? Nós podemos aplicar a nossa vida tranquilamente dessa forma. Mas Jó não se refere a Jesus Cristo. Mas também Jó não se refere a um parente resgatador. Nós temos que encontrar um meio termo aqui, nessas duas coisas. E Jó não se refere a um parente resgatador também, porque se esse livro se passa na história patriarcal, no período patriarcal, entre Noé e Abraão, não existia lei. Você não tinha ainda Moisés tendo nascido para trazer a lei, para escrever a lei. Você não tinha a Torá naquele tempo, que é onde existem as prescrições para o levirato, para também a lei desse resgate que era feito, né? Você não tinha essas prescrições. Então, talvez realmente não seja isso que se refere, né? Mas a pergunta aqui às vezes pode ficar um pouco confuso. Então, o que é? Ao que Jó está se referindo quando ele fala que ele sabe que o meu Redentor vive, né? E por fim se levantará por sobre a terra. O que Jó quer dizer com tudo isso? Eu creio que Jó, ele está falando de algo que nem mesmo ele compreende plenamente. Jó está falando de uma coisa que ele não entende plenamente, né? Ele está falando de Deus. Parece que ele reconhece que o Redentor dele, se não é o próprio Deus, é alguém que vai levá-lo a Deus, é alguém que vai abrir caminho para que ele esteja na presença de Deus. Esse é o Redentor que ele está falando. A gente vê isso, a gente vai olhar um pouco mais à frente, daqui a pouquinho, para os versos 26 e 27, mas a gente vê que a finalidade dessa redenção é para que ele encontre a Deus, para que ele esteja na presença de Deus após a ressurreição, né? Nós vamos olhar isso em breve. Mas o único resgatador que poderia levar, ou melhor, que poderia remir Jó e que pudesse capacitá-lo a estar na presença de Deus é Cristo. Esse é o único resgatador que pode fazer essas coisas, né? É o único resgatador que poderia fazer com que Jó pudesse cumprir ali o seu grande desejo, que era estar na presença de Deus. Mas por que eu digo que Jó não compreende muito bem, plenamente aquilo que ele está falando? Porque ele mesmo está irado com Deus. Jó mesmo ele está indignado com Deus, né? Nós vemos também isso lá no final do livro, na própria resposta que Deus dá para Jó.
Nós vemos que Jó, ele fica indignado com Deus. Jó fica frustrado, ele fica irado. E ele começa a considerar que Deus, próprio capítulo 19, que Deus está tratando como inimigo. Que Deus está irado com ele, de que Deus está castigando ele injustamente, né? E aí a ideia desse fôlego de esperança que nós temos dos versos 25 a 27 é a ideia de como se fosse um tribunal. Jó, ele quer estar na presença de Deus. Jó, ele quer se achegar na presença de Deus para que Deus o explique o que estava acontecendo. Essa era a vontade de Jó. Era isso que ele queria fazer nesse momento. Mas para isso ele precisava de um resgatador. E o resgatador que Jó precisava era aquele que iria remi-lo daquela situação, que iria tirá-lo daquela situação e o capacitar para estar na presença de Deus, né? Jó não se referia a Cristo nesse momento. Jó não se referia a Cristo, mas Jó, a gente vê na história de Jó que isso se cumpre pelo próprio Deus. O próprio Deus resgata Jó. Isso a gente sabe olhando pela própria história. Simples assim. Quando você olha para a história de Jó, quem é que tira Jó da lama? Quem é que restitui os bens de Jó? O próprio Deus. Depois que Jó esteve na presença de Deus, depois que Deus colocou Jó na sua devida posição, colocou Jó no seu devido lugar, Deus restitui a Jó o dobro daquilo que Jó tinha, né? Então a gente vê que quem resgata Jó de fato é o próprio Deus. E quem nos resgata também é o próprio Deus, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, né? Percebe? O texto não está falando de Jesus Cristo, não tem essas indicações. Você pode buscar e buscar e buscar e usar todas as regras de interpretação que você conhecer, usar todos os livros e todo o conhecimento para interpretar as Escrituras. Mas mesmo assim, você não vai encontrar nenhuma indicação. Mas somente nós conseguimos identificar no livro. É Deus quem resgata Jó. Quando Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive, ele está falando do próprio Deus. Eu sei que o meu Deus está vivo. E por fim ele se levantará. Por fim, ele vai me tirar dessa sujeira. Por fim, ele vai me tirar da situação que eu estou vivendo aqui. E estarei na presença de Deus. Essa é a realidade daquilo que está sendo apresentado aqui no livro de Jó. Não é simples, não é fácil de entender. É um texto complicado. Mas nos ensina uma preciosa lição de uma certeza que nós precisamos ter nos momentos de incerteza. Nos tempos de incerteza, nós precisamos ter uma certeza. E essa certeza é de que o nosso Redentor vive. O nosso Redentor, que é Jesus Cristo, ele está vivo. Ele está vivo e ele pode nos tirar de qualquer situação que nós passemos. Jesus vive e ele pode nos resgatar dessa situação. Por isso que é nele que nós devemos confiar. E essa é a certeza que nós precisamos ter. Nesses tempos, talvez se torne muito incerto o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer a próxima semana, o que vai acontecer o próximo mês. Se torne muito incerto. A gente não sabe quando as coisas vão acabar. Mas em meio a tanta incerteza, a única certeza que eu posso te dar é de que o nosso Redentor está vivo. É de que Jesus Cristo está olhando para nós. Que Jesus Cristo é o nosso Redentor. E ele pode nos tirar dessa situação. E a certeza que nós temos em Cristo é de que mesmo que ele não nos tire dessa situação aqui na Terra, nós temos certeza de uma vida futura com ele, né? Essa é uma segunda certeza que nós encontramos nesse texto. A primeira certeza é de que nós temos um Redentor. Jó tinha certeza de que tinha um Redentor. E a segunda certeza de Jó era a certeza da ressurreição, né? Em meio a tantas questões incertas que Jó estava vivendo, ele apresenta a certeza da ressurreição. Veja os versos 26 a 27. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, e o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim, né? Aqui também é um texto difícil. Existem algumas inconsistências no próprio texto hebraico. Isso não é problema de traduções, tá? Não é que uma versão é melhor que outra nesse texto, não. O próprio texto hebraico possui ambiguidade, ou seja, existem duas possibilidades de sentido, duas possibilidades de tradução. Por isso que se você pegar na sua casa, pega 2 ou 3 Bíblias de versões diferentes, leia esse mesmo texto, Jó 19, 25 a 27, nas 3 versões, você vai notar que existe diferença.
Isso porque o próprio texto hebraico abre possibilidade, abre caminho para que isso seja visto, para que isso seja interpretado dessa forma, né? Mas eu queria definir aqui um pouco aquilo que o texto está dizendo, de acordo com aquilo que eu tenho visto e acho mais coerente com todo o texto, né? Você pode encontrar outros pastores que pensam coisas diferentes e tudo bem, não tem problema. O texto abre ele abre espaço para que a gente olhe de outras formas, né? Mas o que eu acredito ser mais correto aqui para os irmãos da nossa igreja é o que eu vou passar aqui nesse momento. Nós conseguimos ver aqui nesse momento que Jó está falando de ressurreição, né? É interessante que isso fica claro, porque ele fala que depois do seu corpo, na realidade da sua pele, ser destruída, que é isso que ele está dizendo quando a gente olha para o versículo 26, né? Depois destruído o meu corpo na Almeida século 21, ou então na nova a Almeida atualizada já é bem diferente, depois revestido este meu corpo da minha pele. Parece que a ideia é contrária, né? Só que aquilo que fica claro no texto hebraico é de que ele está falando que depois que a minha pele for atacada, né? A ideia de que ela fosse destruída, depois que passar, essa pele sair aqui desse corpo, dessa carne, né? Depois que isso aqui padecer, e aqui que entra um ponto que fica confuso, ele diz que depois disso, ele seria então, ele veria a Deus, ele estaria na presença de Deus, mas ainda em meu corpo, ele fala, né? Almeida século 21 fica bem interessante aqui, no verso 26, depois de destruído o meu corpo, então fora da carne verei a Deus. Mas fica uma duplicidade de sentido aqui, porque você pode entender também, como outras versões, depois de revestido a pele do meu corpo, ainda na carne eu verei a Deus. O texto literalmente abre essa duplicidade, porque ele literalmente diz assim, que depois de ser atacada a minha pele, né, em carne eu verei a Deus. É isso que o texto fala literalmente. Mas aqui fica essa duplicidade, porque como que pode, se é fora, depois que o corpo for destruído, ainda no corpo verá a Deus, né? Eu entendo que aqui, e não somente eu, mas outros estudiosos também, veem com clareza que Jó está se referindo à ressurreição, porque essa palavra que ele usa para depois não indica simplesmente um outro dia, mas sim no final de todas as coisas, né? No final de tudo, quando tudo acabar, né? Quando essa minha vida passageira aqui na Terra acabar, e aí faz sentido pensar, e o meu corpo estiver sido destruído, então ainda em um corpo eu verei a Deus, que é essa ideia de ressurreição. Esse trecho aparece, na verdade apresenta, esclarece muito daquilo que se crê, que os patriarcas acreditavam a respeito de ressurreição, né? Quando você não tinha Antigo Testamento, né, Abraão estava prestes ainda a vir, já se criam que existia algo além dessa vida aqui, né? Que nós não estávamos limitados a isso aqui, né? E essa é uma certeza que nós temos em Cristo, de que a nossa vida não acaba aqui, nossa vida não acaba nessa terra, a minha e a sua vida ela não termina depois que nós morremos aqui, nossa existência não termina, né? Por mais que esse corpo pecaminoso ele seja consumido e ele volte ao pó, por mais que os familiares não vão mais nos ter com eles, por mais que nós vamos deixar tudo aquilo que nós construímos e temos aqui nessa terra, né? A nossa existência não termina por aí, a de ninguém, né? Nós vamos ter uma continuação que é eterna, né? Seja em Cristo, com Deus, na vida eterna, ou então seja condenados, né? Mas essa é a realidade, de que existe sim algo depois disso aqui, né? Depois de tudo aquilo que nós vivemos, depois de tudo aquilo que nós estamos passando, eu creio que não há uma pessoa que esteja me ouvindo nesse momento que tenha passado por isso que nós estamos passando hoje, né? Mas a certeza que nós temos é que, independente da gravidade do que nós estamos passando, existe sim algo após, né? Existe sim certeza de vida com Cristo, depois dessa vida física. Jó, ele tinha certeza disso. Ele tinha certeza de que um dia, por meio daquele Redentor, um dia ele teria a capacidade e o caminho aberto
para estar com Deus em outro corpo, né? Fora dessa carne, mas em outra carne, né? Jó, ele sabia disso. Ele sabia que ele iria encontrar a Deus de forma corpórea, não espiritual. Ele iria, sim, encontrar o Pai, né? Essa é a certeza que nós precisamos ter. Independente do que aconteça, nós temos a certeza de que um dia nós estaremos com Deus. E lá tudo será muito melhor. Com Deus, todas as coisas, todo o sofrimento que nós vivemos aqui nessa terra, tudo isso vai passar. Nada disso vai prevalecer, né? Porque em Deus nós temos alegria plena. Vivendo debaixo acolhidos pela glória de Deus, nós temos a certeza de que nós estamos vivendo aquilo que Deus nos pede para viver, que é viver nele, que é viver para a glória dele, viver glorificando ao Pai, na presença do Pai. E assim nós somos preenchidos, né? Então nós temos a certeza de que depois de tudo isso aqui, eu sei que às vezes é difícil a gente pensar que isso tudo vai acabar, mas vai acabar, né? Tudo que nós estamos vivendo, tudo isso vai passar. Todas as coisas, elas vão passar. E nós vamos para a presença de Deus, se estivermos em Cristo, né? Que possamos ter essa certeza, essas duas certezas, em meio aos tempos de incerteza. Eu gostaria que você ficasse, ao final, que nós pudéssemos aprender com Jó, que nesses tempos de incerteza nós pudéssemos ter essas duas certezas, né? Jó não tinha em mente Jesus Cristo quando ele fala que o Redentor vive. Mas nós, quando olhamos para esse texto, nós nunca vamos nos esquecer que o nosso Redentor, ele vive, né? Nosso Redentor está vivo e nós temos um resgatador. Nós temos um Senhor que se entregou se entregou por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos achegar até Deus e entrar na presença de Deus eternamente, né? Essa é a certeza que nós temos de um Redentor e da redenção e da ressurreição. Desculpa. Vamos orar nesse momento? Baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento agradecer a Ti, Senhor, pela bênção que nós temos de poder estudar a Tua Palavra, de podermos refletir, ó Pai, nas Escrituras. Peço que o Senhor nos ajude a praticar essas coisas, que mediante as muitas incertezas que nós temos, não sabendo quais serão os próximos passos, não sabendo quais serão as próximas orientações, qual será a propagação daquilo que nós estamos vivendo, ó Pai, mas diante de tanta incerteza, pedimos que o Senhor nos ajude a afirmar no nosso coração uma certeza, ó Deus, a certeza de que nós temos diante de um Redentor, temos certeza da ressurreição, temos certeza de que estaremos com o Senhor, ó Pai, que cedo ou tarde nós vamos estar com o Senhor, vivendo alegria plena na Tua presença e na presença de Cristo, ó Pai. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a afirmarmos essa certeza em nossas mentes e corações e que possamos, ó Pai, ser acalmados, ó Pai, ser consolados por essa certeza. Independente do sofrimento que nós possamos viver, possamos ter essa certeza, ó Pai. E pedimos, ó Deus, clamamos pela Tua misericórdia. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada família que está nos ouvindo nesse momento. O Senhor sabe das dificuldades que cada um tem enfrentado. O Senhor sabe, ó Pai, que cada família que nos ouve tem passado pelos seus apertos, tem passado, ó Pai, pelas suas crises, ó Deus, nesse momento tão caótico que nós estamos vivendo. E eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos traga paz, ó Pai, que o Senhor console nossos corações e nos ajude, Pai, a termos essa certeza firmada no Senhor, que possamos confiar no Senhor nesse tempo de crise. Essa é a minha oração, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima semana.